Bom, aqui, ó, para fechar a semana nós vamos fazer a correçãozinha da prova de português, tá? Que eu espero que você já tenha feito em casa. Eu não vou me adentrar às questões interpretativas. A resposta da primeira questão. Segundo o narrador, quem o atende é um cidadão, interessadíssimo na minha humilde pessoa. O motivo deste interesse é que o vendedor, aqui na primeira questão, a resposta da letra D, tá? Ele desejava vender o blusão para quem fosse um provável comprador de sua mercadoria. Na questão 2, julgue os itens em V, caso considere verdadeiros, e em F, caso considere falsos. E em seguida, marque a opção com a sequência correta. Em volta ao blusão, que já seria meu se fosse, dizer que roupa agora se usa um pouco mais solta. As palavras desta casa, elas exercem a mesma função? Vamos ver aqui, ó. Volta ao blusão, que já seria meu se fosse. Então, elas têm o mesmo valor semântico? Não. Aqui eu tenho valores semânticos diferentes, eu tenho funções diferentes. Agora, se usa um pouco mais solta, volta ao blusão, que já seria meu se fosse. Ok? Dizer que a roupa agora se usa um pouco mais solta. Então, essa proposição aqui, ela é falsa. Ao dizer que o blusão está bom demais, o freguês ele foi irônico, sarcástico, verdadeiro. Essa proposição aqui é verdadeira, tem a ver com o texto, tá? Na terceira questão, no momento em que estava sendo atendido, o freguês achou que o dono da loja estava sendo sincero, também é verdadeira, de acordo com a interpretação. O vendedor ele não insiste com o freguês porque sabe que não demorará para que outro cliente logo se interesse pelo blusão e compre. Falso. Então a resposta da segunda questão aqui é a letra C. É F, V, V, F, tá? Nessas questões aqui, que geralmente tem atribuir verdadeiro ou falso, coloca do ladinho que você tem certeza, tá? E depois vem comparando aqui as alternativas para ver qual a mais se aproxima das coisas que você tem certeza e das coisas que você tem dúvida para poder marcar. Aqui na terceira questão, a palavra destacada em mas o persistente comerciante tem a coragem de dizer que aquilo está bom. Então, o que aquilo retoma no texto? Aquilo retoma no texto a letra C também, o casaco, tá? Ele retoma no texto o casaco. Isso daqui também é interpretação de texto, ok? Aqui na questão 4. Leia. Há cores por todos os lados e um clima de muita generosidade na vitrine. Os preços das ofertas fazem graciosos malabarismos. No trecho, a palavra destacada especifica o sentido de que generosidade ele tá relacionado ao clima. É um clima de muita generosidade, certo? Clima aqui substantivo de muita generosidade é o adjetivo do clima. Então, aqui é a letra B, na questão 4, ok? Questão 5. No trecho, decepção é 50, encontra-se respectivamente, ou seja, nessa ordem, uma relação de que 50 é um fato, né? Toda vez que eu uso esse verbo aqui, nessa conjugação eu me relaciono a um fato. Então, só sabendo que é um fato do que não tem como questionar, certo? Então, ele está falando aqui, então eu já sei que é um fato. Então, eu já não uso mais a minha letra A, não uso mais a minha letra E. E a decepção? A decepção, ela é o quê? Ela é uma consequência, ela é uma causa, ela é uma finalidade. A decepção, ela é uma consequência, certo? Retomando o texto, você vai entender direitinho que essa decepção, ela é uma consequência de algo que já ocorreu. Então, minha resposta da quinta questão aqui é a letra D, certo? Vamos aqui ao texto 2. Essa sexta questão aqui, ela foi anulada, tá? Porque ela tá errada. Então, vamos lá. Eu queria que minha camiseta tivesse um logo ou o nome de um produto. Uma boa camiseta, ela transforma o usuário em um comercial ambulante. Diz para o mundo, minha identidade é tão ligada ao que eu consumo que eu pago as empresas para anunciar seus produtos. E você admitiria isso? Ele pergunta. Oh, claro, apoiar produtos é um modo americano de expressar a individualidade. Na questão 7, no terceiro quadrinho lê-se, eu pago as empresas para anunciar os seus produtos. O trecho destacado em relação ao primeiro, ele expressa um valor semântico de que aqui? Essa conjunção aqui para, né, ela tem a valor semântico de finalidade, certo? Então, quem faz para, quem usa para, ele para alguma coisa, para algo, para alguma coisa. Essa conjunção aqui, ela tem um complemento de finalidade. Então, a minha questão 7 é a letra A, ok? Vamos para a questão 8.
Marque a opção em que todas as palavras retiradas do texto 2 pertencem à mesma classe de palavras. Essa questão aqui eu falei para você comparar elas com a primeira palavra, certo? Então, por eliminação aqui, a letra A não é mais, tá? Letra B também não, porque eu tenho aqui um substantivo e um adjetivo numa mesma alternativa e eu estou procurando um valor semântico, né? A mesma classe de palavras. E eu tenho aqui eu tenho aqui a letra C, tá? Queria, transforma, consumo e pago, certo? Então, queria, transforma, consumo e pago, elas pertencem à mesma classe de palavras, que são o que? Verbo, né? Queria, transforma, consumir e pagar. Então, eu tenho as mesmas palavras, né? De uma mesma classe de palavras, exatamente como a questão no PET. Então, aqui eu tenho a resposta da minha oitava questão, letra C. Mas vamos continuar. Minha, seus, mesma classe de palavra, ok. Você, não. Aqui já não se emprega a mesma classe de palavras, ok? Minha e seu, eles são pronomes. Você, pronome o adjetivo, ok? No segundo quadrinho, ele funciona como adjetivo. Letra E, ou, de, para e é. Para aqui já não é uma conjunção, certo? Não se aplica a mesma classe de palavras. Então, oitava questão, a resposta da oitava questão é a letra C, certo? Letra C. Vamos lá para o texto 3. Olá, eu sou o seu novo amiguinho e neste Natal pode contar comigo para ganhar um Calói. Recorte a minha figurinha, tire quantas cópias quiser, me espalhe por todo canto. No espelho da mamãe, na cesta de tricô da vovó, na pasta do papai, onde você achar melhor. O negócio é não deixar ninguém esquecer que o que você quer mesmo é uma bicicleta Calói. Ah, e tem mais. Ganhando uma Calói, você também pode estar concorrendo a uma mobilete. Conte isso para o seu pai, para sua mãe e para sua vovó. As instruções para o sorteio estão nas lojas que vendem Calói. Boa sorte e não se esqueça, a Calói é a melhor bicicleta do Brasil. Então, de acordo com o texto, né, analise as informações abaixo. O texto do anúncio ele explica como convencer os adultos a presentearem a criança com uma Calói, mas também há o objetivo implícito de convencer a própria criança. Isso é verdadeiro? Sim, é verdadeiro. Ele também implicitamente tenta convencer a própria criança de pedir uma Calói para os pais. Na proposição 2, aqui, ó. Um anúncio do produto Calói ele é intermediado por um personagem que se comporta de modo muito familiarizado com a criança, usando uma linguagem acessível. O texto tem uma linguagem acessível? Tem uma linguagem acessível. Então, eu já sei que a minha proposição 1 e a minha proposição 2 está certa. Vamos à proposição 3. O nome do produto anunciado ele é repetido várias vezes ao longo do anúncio, para que o leitor se convença que esta é a melhor opção de presente. Tá certo? Eu tenho Calói aqui. Eu tenho Calói aqui também. Eu tenho Calói mais uma vez aqui. Tenho Calói aqui de novo. Tenho Calói aqui de novo. Então, ele é repetido justamente para me dar para me convencer que é o melhor presente. Então, minha proposição 3, ela também está certa, certo? Então, aqui, 1, 2, 3, qual é a minha alternativa? Alternativa E. Questão 9, alternativa E, ok? Na questão 10 aqui, leia abaixo uma sucessão de informações apresentadas no texto 3. Considerando que elas estão desordenadas, a gente vai ordenar elas, certo? Então, eu tenho aqui, ó, informações sobre um sorteio de como, caso a criança ganhe uma Calói, poderia participar. Aqui, eu já tenho, aqui eu vou retomar o texto, né? Eu tenho ela no primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Então, eu vou vir pra cá e vou colocar o meu número 3, certo? Aqui não dá pra colocar, porque eu não tô com não tô com o meu editor ligado. Mas vamos aqui direto para a resposta, então, pra gente poder dar uma análise, tá? A resposta seria a letra A, tá? Aqui eu tenho 3 porque tá no meu terceiro parágrafo. As instruções para informar a criança a maneira de conseguir uma Calói, ela é a introdução no meu texto.
Então, eu tenho lá no segundo parágrafo, certo? Esclarecimentos sobre os locais em que informações para o sorteio estão disponibilizadas, tá bem no finalzinho. Então, aqui já seria o 4, tá? A apresentação do narrador é sempre no meu primeiro parágrafo, a gente já estudou sobre narração. E o último é a informação sobre a qualidade do produto anunciado. Então, a minha resposta é a letra A, 3, 2, 4, 1, 5. Vamos para o texto 4. Eu não vou ler o texto 4, tá? Para não deixar o vídeo muito grande, mas eu creio que você já tenha lido em casa. Então, vamos direto às questões. Marque a única opção em que a palavra destacada ela exerce a mesma função que em os pais são desafiados quando ensinam os filhos que o essencial é ser o que é. Tenho bem aqui, ó, esclarecendo que o importante é a personalidade do indivíduo. Então, esse que aqui, nessa proposição, ele tem o mesmo valor dessa preposição aqui, ó. Os pais são desafiados quando ensinam os filhos que o essencial é ser o que é. Ele tem uma intenção de finalidade, tá? Ele tá apresentando uma intenção de finalidade, do mesmo modo que aqui, ó, esclarecendo que o importante é a personalidade do indivíduo. Então, tanto aqui como aqui eu tenho um valor semântico de finalidade. Na questão 12, eu tenho a seguinte pergunta. Marque a única opção em que os trechos selecionados eles apresentam entre eles a relação semântica indicada. Letra B. O importante é a personalidade do indivíduo e não aquilo que ele consome, que é uma relação de exclusão. Por que é a letra B? Vamos lá, na letra A. Na época de comemoração do Dia das Crianças e os pais enchem as lojas. É uma relação de inclusão? Não, não é uma relação de inclusão. A gente está incluindo só na época de comemoração do Dia das Crianças, certo? Quando os pais enchem a loja, não é mais uma relação de inclusão aí. O essencial é ser o que é, e já que estão sendo bombardeados pelo consumismo de todos os lados. É uma relação de alternância? Não quer dizer necessariamente que eu vou manter a minha essência e ser bombardeada pelo consumismo de todos os lados. Não é uma relação de uma coisa ou outra. São relações opostas, tá? E por último, na letra D ali, na letra D, penúltimo, quando o pai ele é consumista e tem grande possibilidade de ter uns filhos também consumista, é uma relação de oposição? De forma alguma. É uma relação de consecutividade, né? Eu tenho um pai consumista, então eu posso ter provavelmente um filho consumista também. E na letra E, oriente a criança que antes de gastar o dinheiro e é necessário ganhá-lo, é uma relação de simetria. Não tem nada a ver com relação de simetria. É uma relação de causa e efeito. Oriente a criança que antes de gastar o dinheiro, né, ele é necessário ganhá-lo. Então, para você gastar, você precisa ganhar, certo? Não tem nada a ver com uma relação de simetria. Na questão 13, nos trechos selecionados do texto 4, todos os termos destacados pertencem à mesma classe de palavra. Marque a única opção em que o vocábulo em destaque ele exerce a mesma função que os excessos, quanto aos pedidos das crianças acontecem frequentemente. Então, vamos lá. Esta cena não parece comum somente no mês de outubro. Essa palavra aqui, acontecer, né? Ela tem a mesma, que ela pertence à mesma classe de palavras. Ele está pedindo que você procure de todas as proposições aqui, o que é essa palavra bem que acontecem dentro de todas essas alternativas, qual é a única que tem a mesma classe de palavra. Então, eu tenho bem aqui, ó, na letra C. Vou marcar aqui pra ti. Na letra C. Por quê? Vamos lá ler. Marque a única opção em que o vocábulo em destaque exerce a mesma função que os excessos, quanto aos pedidos das crianças, acontecem frequentemente. E os shoppings possuem uma estrutura que fascina as crianças. Ah, professora, é porque aqui tá criança e porque aqui tá criança também? Não, é uma relação de consequência, tá? Os excessos, quanto aos pedidos da criança, acontecem frequentemente. E o shopping, eles possuem uma estrutura que fascina as crianças. Então, os dois, eles têm a mesma função. Vamos lá para a questão 14 e a nossa última, que é a 15. Leia o trecho retirado do texto 4. O essencial é ser o que é, já que estão sendo bombardeados pelo consumismo de todos os lados.
e marque a única opção em que o sentido na mensagem não foi alterado, tá? Então, primeiro você tem que entender aqui o que a mensagem está te dizendo. O essencial é ser o que é, já que estão sendo bombardeados pelo consumismo de todos os lados, certo? Então, vamos ler para saber qual é a que tem o mesmo sentido da mensagem. Como estão sendo bombardeados pelo consumismo de todos os lados, o essencial é ser o que é. Eu já matei bem aqui, tá? Minha letra A. Eu tenho o mesmo sentido, porque ele só mudou, né? Ele só mudou a ordem aqui das informações, mas eu continuei tendo o mesmo sentido. Vamos para a letra B. Apesar de estarem sendo bombardeados pelo consumismo de todos os lados, o essencial é ser o que é. Não, né? Não é apesar. É uma relação de similaridade, não é uma relação de alternância aqui. Apesar de uma coisa, o essencial é ser o que é, desde que estejam sendo bombardeados pelo consumismo de todos os lados. Não. A partir da leitura você sabe que essa daqui não é, tá? Letra D. É tão essencial ser o que é quanto serem bombardeados pelo consumismo de todos os lados. Não, também não. Letra E. O essencial é ser o que é quando estão sendo bombardeados pelo consumismo de todos os lados. O essencial que é já que. Essa expressão bem aqui, ó, já que, tá? Já que estão sendo. Ela pode ser muito bem substituída por como. E não apesar, e não desde que, e não pelo, e nem muito menos quando, tá? Aqui você tem que dar uma olhadinha na conjunção. Na questão 15, que é a última questão, eu tenho aqui, com base na leitura dos textos que compõem esta prova, analise as informações a seguir. Nenhuma das afirmações, certo? Vamos lá. Entre a fala do Calvin, texto 2, no último quadrinho, o modo americano de expressar a individualidade, e o trecho do texto 4, esclarecendo que o importante é a personalidade do indivíduo, não aquilo que o consome, há uma relação de analogia, de nenhuma forma. A analogia aqui se refere a uma relação de semelhança, não tem nenhuma relação de semelhança. Todos os textos 1, 2, 3 e 4 expressam que o consumo é algo prejudicial ao homem e que o consumo deve ser praticado com consciência e responsabilidade. Não, o texto 2 do Calvin, ele não fala isso. Muito pelo contrário, né? Ele faz nem o texto da Calói, que é o texto 3, ele incentiva o consumo. Então, essa daqui também não. O narrador, personagem do texto 1, ele fica interessado no blusão devido ao mesmo motivo pelo qual Calvin, do texto 2, ele comenta sobre o seu desejo de ter o nome de um produto na sua camiseta, de modo algum, né? O narrador, personagem do texto 1, na verdade, ele fala como ele é consumido pelo vendedor daquela loja a adquirir o blusão. Então, correto afirmar que nenhuma das afirmações estão corretas, tá? Eu espero que você não tenha errado muito, né? Qualquer coisa você volta ao vídeo para poder fazer o seu gabarito, tá bom? Eu vou colocar aqui na tela final o gabarito para você de português, só um instante. Tá aí o gabarito final de português, eu vou encerrar o vídeo com essa tela.